pacientes em posição prona com Covid-19. Esse é o tema da nossa mini aula de hoje. Eu sou o professor Marcelo do Mundo da Fisiologia. Sejam todos bem-vindos. Então, a primeira coisa que nós precisamos discutir aqui na nossa aula é o seguinte: os benefícios da posição prona na função pulmonar, eles não são novos. Esses benefícios foram descritos lá na década de 70. O fato é que esta técnica de deixar o paciente em posição prona ganhou atenção novamente no ano de 2019 devido à pandemia do novo coronavírus. E o objetivo dessa aula é discutir: isso é bom? Isso é ruim? Melhora a condição do paciente? Não melhora? Quais são os efeitos fisiológicos associados a isso? Então vem comigo que a gente vai começar a discutir isso a partir de agora. Então o primeiro ponto é: a posição prona tem diversas evidências científicas demonstrando que ela pode melhorar a oxigenação arterial em pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo. E isso ocorre pelo fato de ela melhorar a relação ventilação-perfusão. Bom, relação ventilação-perfusão, fisiologia, a gente precisa fazer uma breve revisão desse conteúdo de fisiologia. Então vamos lá. Primeiro ponto: o que é a ventilação pulmonar? Ventilação pulmonar diz respeito à entrada do volume gasoso da atmosfera para dentro dos pulmões e a saída do volume gasoso de dentro dos pulmões para a atmosfera, conhecido como fase inspiratória e fase expiratória. Então, a ventilação está associada ao ciclo respiratório, que é constituído pela fase inspiratória e pela fase expiratória. Mas para que a fase inspiratória e a fase expiratória aconteçam, é necessário que os pulmões eles sejam expandidos, que eles tenham aumento de volume e que eles sejam contraídos, ou seja, que eles tenham retração no seu volume. Então eu deixei aqui para nós uma imagem que vai ilustrar todo esse conceito. Então observe aqui a imagem da fase inspiratória, fase expiratória. Então, com muita clareza, a gente percebe que na inspiração nós temos o aumento do volume pulmonar. E esse aumento do volume pulmonar, em grande parte, está associado à atividade de contração do diafragma. O diafragma é um órgão côncavo que, quando contrai, ele se torna mais retilíneo, permitindo assim a expansão do volume pulmonar. Então vamos observar isso, ó. Diafragma côncavo, quando ele contrai, se torna mais retilíneo, permitindo assim a expansão do volume pulmonar. Quando o diafragma relaxa, o que acontece? Nós temos uma retração do volume pulmonar. O segundo motivo que permite a expansão ou a retração do volume pulmonar é a elevação ou depressão anterolateral das costelas. Então, na fase inspiratória, nós temos elevação anterolateral das costelas, permitindo a expansão pulmonar. Na fase expiratória, nós temos, ó lá, depressão anterolateral das costelas. E o fato da gente ter expansão ou retração do volume pulmonar faz com que nós tenhamos alteração do volume pulmonar. E alterando o volume pulmonar, isso promove a alteração de pressão. Neste caso, pressão alveolar e pressão pleural. Por isso é fundamental, em termos de fisiologia respiratória, que a gente entenda essa relação volume-pressão. E a gente vai discutir isso a partir de agora. Relação volume-pressão, conhecida também como lei de Boyle. Esse conceito é bastante importante para uma boa compreensão da fisiologia respiratória. Então, no primeiro exemplo aqui, nós temos um recipiente, e é um recipiente fechado, lacrado, e dentro desse recipiente nós temos aqui moléculas gasosas que estão representadas pelas bolinhas vermelhas. Esse recipiente aqui ele vai ter um volume, e para esse exemplo, vamos considerar que é um volume de 1 litro. Dentro desse volume de 1 litro,
essas moléculas gasosas estarão em contato umas com as outras e também estarão em contato com a parede do recipiente. O fato das moléculas gasosas estarem em contato umas com as outras e também com a parede do recipiente, isso gera um gradiente de pressão. Para esse exemplo, vamos admitir que essa pressão é de 100 milímetros de mercúrio. Entendido isso, vamos aqui para o exemplo de baixo. É o mesmo recipiente com as mesmas moléculas gasosas, porém o volume foi reduzido. Então, neste exemplo aqui, nós temos um volume de 500 ml, ou seja, a metade. Por este fato, por se ter um volume menor, isso significa dizer que as moléculas gasosas estarão em mais contato uma com as outras e também irão colidir com maior frequência com a parede do vaso. Quanto maior são as colisões entre as moléculas gasosas e entre a parede do recipiente, maior será a pressão. Como nesse exemplo o volume diminuiu pela metade, a pressão ela vai dobrar, chegando em 200 milímetros de mercúrio, mostrando para nós aqui que nós temos uma relação inversamente proporcional em relação volume-pressão. Extrapolando isso para o contexto respiratório, nós temos aqui algumas características bem importantes. Durante a fase inspiratória, nós vamos ter o aumento do volume pulmonar. Lembrando que o aumento do volume pulmonar se dá devido à contração do diafragma e à elevação anterolateral das costelas. Com o aumento do volume pulmonar, o que acontece? Nós temos diminuição da pressão alveolar e também temos a diminuição da pressão pleural, o que vai favorecer o deslocamento dos gases para dentro dos pulmões. Em contrapartida, durante a fase expiratória, nós temos uma diminuição, uma retração do volume pulmonar. Essa retração do volume pulmonar, muito em decorrência do relaxamento do diafragma e depressão anterolateral das costelas. Pelo fato de ter uma diminuição do volume pulmonar, nós temos um aumento da pressão alveolar e um aumento da pressão pleural, contribuindo assim para a saída dos gases de dentro dos pulmões. Então percebam que essa relação volume-pressão é fundamental para os eventos da ventilação. Neste gráfico, continuaremos a fazer a nossa discussão a respeito à alteração do volume e os gradientes de pressão alveolar e pressão pleural. Percebemos aqui que nesse gráfico nós temos aqui as pressões mensuradas em milímetros de mercúrio e que o gráfico é dividido na parte inspiratória e na parte expiratória. Também podemos observar que tanto a fase inspiratória quanto a fase expiratória é dividida em duas metades. Então a nossa discussão ela vai iniciar a respeito da pressão alveolar. E nós vamos perceber aqui que na fase inspiratória, nós vamos ter uma expansão, um aumento do volume pulmonar. E se automaticamente nós temos um aumento no volume pulmonar, consequentemente, o que vai acontecer com a pressão alveolar? Ela vai diminuir. Então, no início da fase inspiratória, a pressão alveolar é zero. Ou seja, ela é igual à pressão atmosférica. Com o aumento do volume pulmonar, decorrente à contração do diafragma, elevação anterolateral das costelas, a pressão alveolar ela vai diminuir. Então, nós observamos aqui diminuição da pressão alveolar. Só que tem um detalhe bastante importante. A pressão alveolar, então, nós temos diminuição da pressão
alveolar, e essa pressão alveolar ela vai diminuir na primeira metade do ciclo inspiratório. A partir da segunda metade do ciclo inspiratório, a pressão alveolar ela vai sair de menos 1 milímetro de mercúrio, ou seja, uma pressão subatmosférica, voltando para zero. Só que o grande questionamento, ou a grande pergunta aqui seria o seguinte: mas o volume pulmonar não está aumentando? E a resposta é sim. O volume pulmonar aumenta do início ao fim da fase inspiratória. Se o volume pulmonar aumenta do início ao fim da fase inspiratória, por que a pressão alveolar está diminuindo na primeira metade e na segunda metade está aumentando? Isso ocorre porque na segunda metade da fase inspiratória nós temos a entrada dos gases nos alvéolos. E o fato de se ter a entrada dos gases nos alvéolos a partir da segunda metade do ciclo inspiratório, isso faz com que a pressão alveolar ela aumente. Na sequência, então, aqui finalizamos a fase inspiratória, vamos iniciar a fase expiratória. Na fase expiratória, nós temos diminuição do volume pulmonar. E tendo a diminuição do volume pulmonar, o que vai acontecer? Diminuiu o volume, automaticamente aumenta-se a pressão alveolar. E é isso que a gente vai observar aqui na metade ou na primeira metade da fase expiratória. Na primeira metade da fase expiratória, nós temos um aumento da pressão alveolar. O que não vai acontecer na segunda metade. Na segunda metade da fase expiratória, nós vamos ter aqui diminuição da pressão alveolar. Mas aí você poderia perguntar, o volume pulmonar não está diminuindo do início ao fim da fase expiratória? E eu vou te dizer que sim. Se o volume está diminuindo, por que a pressão não está aumentando? Por um motivo básico aqui. Na segunda metade da fase expiratória, nós temos a saída dos gases, o que faz com que a pressão alveolar ela diminua. Não podemos esquecer, né? A pressão é exercida pelos gases que estão em contato um com os outros e com a parede do ambiente que eles se encontram. Por isso que a pressão alveolar vai ter esse comportamento aqui bem particular. Já na pressão pleural é um pouquinho diferente. O que acontece? A pressão pleural ela é subatmosférica, ou seja, ela encontra-se em valores negativos. O início da fase inspiratória da pressão pleural, ela inicia aqui em menos 3 milímetros de mercúrio. Então, no início da fase inspiratória, nós temos aumento do volume pulmonar. Conforme o volume pulmonar vai aumentando, a pressão, no caso, pressão pleural, ela vai diminuindo. E ela vai diminuindo do início ao fim da inspiração. Então, no início da fase inspiratória, ela é de menos 3 milímetros de mercúrio. Ao final da fase inspiratória, ela é de menos 6 milímetros de mercúrio. Quando inicia aqui a fase expiratória, a fase expiratória é caracterizada por diminuição do volume pulmonar. E se diminui o volume pulmonar, consequentemente, nós temos aumento da pressão pleural. E é o que vai acontecer aqui nessa representação gráfica. Então, no início da fase expiratória é de menos 6 milímetros de mercúrio. Conforme o volume vai diminuindo, a pressão
pleural vai aumentando, voltando aí para os 3 milímetros de mercúrio. Em relação ao volume de gases deslocados para dentro ou para fora dos pulmões, em cada incursão inspiratória, dentro de um padrão de normalidade, numa condição de volume corrente, nós temos a entrada de 500 ml de volume gasoso na fase inspiratória e nós temos a saída de 500 ml na fase expiratória. Isso é um padrão de normalidade. Então, uma condição denominada lá de volume corrente, que é de aproximadamente 500 ml. Isso significa dizer que 500 ml de volume gasoso estão entrando nos pulmões na fase inspiratória e 500 ml de gases estão saindo dos pulmões na fase expiratória. Vamos lá, perfusão pulmonar, qual que é o significado? De um jeito bem simples e eficiente. A perfusão pulmonar, ela retrata o fluxo sanguíneo na circulação pulmonar. E por que isso é importante? Para que ocorram os eventos das trocas gasosas. Nós temos que pensar que as trocas gasosas elas vão acontecer em dois momentos distintos. Primeiro, as trocas gasosas entre o alvéolo e o vaso sanguíneo. Depois, esses gases serão transportados ao longo de todo o vaso sanguíneo e nós temos uma segunda troca gasosa entre o vaso sanguíneo e os tecidos. Então, a gente não pode esquecer que esse fator de transporte dos gases através do sangue, ele é muito importante. Então, numa explicação bem breve aqui, a gente tem que lembrar que 98% do oxigênio é transportado dentro do vaso sanguíneo associado à hemoglobina, que está lá dentro da hemácia. 2% é dissolvido no plasma, então a solubilidade do oxigênio ela é bem baixa. Em contrapartida, o CO2 já é mais solúvel. 7% do CO2 é transportado dissolvido no plasma, 23% do CO2 é associado à hemoglobina e 70% do CO2 dentro das hemácias será convertido em bicarbonato. Então, a perfusão pulmonar, o volume de sangue que chega a todas as áreas pulmonares é bastante importante para que se ocorra a troca gasosa. Então, tão importante quanto a ventilação, que é a chegada do volume gasoso na região alveolar, é importante o suprimento sanguíneo às áreas alveolares, às áreas pulmonares, para que de fato as trocas gasosas possam acontecer de forma eficiente. E aí a grande pergunta é: em todas as posições, a perfusão é igual? Será que na posição ortostática, na posição supina ou na posição prona, a perfusão vai ser igual? E aí eu vou te dizer que não, ela vai ser diferente. Então, um primeiro momento, vamos pensar na posição ortostática. E a gente vai observar que existem 3 zonas distintas, divididas aqui em zona 1, zona 2 e a zona 3. Então, primeiro ponto, a perfusão ela vai ser maior na base, diminuindo para o ápice pulmonar. E a ventilação é o contrário, a ventilação é maior no ápice, diminuindo para a base. E é isso que a gente vai retratar aqui, ó. Na zona 1, que é mais o ápice, a ventilação é maior que a perfusão. Na zona 2, ventilação e perfusão são equivalentes. E na base pulmonar, a perfusão é maior que a ventilação. Então, isso é um fator bastante importante. Muito bem, sendo assim, quando se coloca o paciente em posição prona, fisiologicamente, observa-se que melhora-se a oxigenação. Mas por que melhora a oxigenação em posição prona? Primeiro passo ou primeiro fato é que ocorre melhor distribuição do gradiente de pressão transpulmonar entre as áreas ou entre as regiões dependentes e não dependentes do pulmão. Essa pressão transpulmonar ela é expressa pela diferença entre a pressão alveolar e a pressão pleural gerada pela posição prona.
Então, o que vai acontecer? A gente vai ter uma distribuição mais homogênea do fluxo sanguíneo, da perfusão sanguínea. E isso é algo bastante importante para que se melhore as trocas gasosas. Um outro ponto importante é que na posição prona, a variação da pressão pleural entre as regiões dependentes e não dependentes do pulmão, ela também é menos acentuada por diversos fatores. Entre esses fatores, a gente observa o efeito do peso do próprio pulmão, o efeito do peso cardíaco e abdominal. Então, o que acontece? O fato da gente ter o peso da região cardíaca, da própria região pulmonar, da região abdominal, mais o evento da força da gravidade, ele diminui essa perfusão, como a gente acabou de observar. O ápice é maior a perfusão, a base é maior a perfusão, enquanto no ápice é menor. Quando você coloca em posição prona, a gente tem uma acentuação dessa diferença. E isso vai melhorar as trocas gasosas. O fato de se ter menos peso, isso também promove uma alteração diafragmática, permitindo uma maior expansão pulmonar. E aí a expansão pulmonar é importante para a captação do volume gasoso. Nós temos também a alteração da configuração da caixa torácica e todos esses fatores, dentro da posição prona, eles vão permitir uma melhor aeração de todas as regiões pulmonares, ou seja, um maior volume gasoso, uma maior perfusão, e isso vai facilitar, assim, as trocas gasosas. Um outro ponto que se observa é que dentro da prática clínica, os pacientes submetidos à posição prona, eles apresentam melhora imediata da saturação periférica de oxigênio e também aumento do volume corrente. E isso nos mostra que as trocas gasosas estão ocorrendo de forma mais eficiente. E aí a gente começa a ter alguns estudos e alguns dados muito interessantes. Um estudo realizado por Nacos e colaboradores em 2000, eles relatam que em posição prona, ela aumentou a oxigenação dos pacientes em aproximadamente 70%. Mas mesmo aumentando a oxigenação em 70%, não houve melhora no tempo de sobrevida desses pacientes. Uma outra informação de um estudo feito por Moore e colaboradores em 1997, eles descrevem que pacientes adultos com insuficiência respiratória aguda grave de diferentes etiologias, eles obtiveram uma taxa de sobrevida 80% maior, o que é um dado interessante, porém sem reflexo na qualidade de sobrevida destes pacientes. Seguindo aqui para alguns estudos, a Zarontello e colaboradores, um estudo de 2020, e esse estudo já é feito com pacientes de Covid-19, ele demonstrou que pacientes com Covid-19 que foram submetidos a 1 hora de pronação, eles aumentaram a ventilação em 120% na parte dorsal da metade do tórax. Então, um dado aí bastante consistente. E o índice global de não homogeneidade, então a distribuição mais homogênea da relação perfusão-ventilação, ele diminuiu, então ficou mais homogêneo. E isso também é um fator que vai aumentar aí as trocas gasosas. Todos esses mecanismos descritos, eles podem esclarecer melhor o que tem acontecido na parte clínica em relação à observação da melhora da oxigenação, tanto em pacientes com insuficiência respiratória aguda, quanto em pacientes com Covid-19. Um outro estudo realizado em 2019 por Gattinoni e colaboradores, eles descrevem que os pacientes com Covid-19, eles devem ser subdivididos em dois tipos, em dois fenótipos, o tipo 1 e o tipo 2. Essa classificação é feita a partir da análise tomográfica, indicando que a posição prona ela é mais efetiva em pacientes com alteração do tipo 2, ou seja, pacientes que apresentam alto potencial de recrutabilidade.
Os pacientes do tipo 1, a posição prona pode ser utilizada como uma estratégia de resgate para melhorar a distribuição da perfusão, consequentemente melhorar as trocas gasosas e automaticamente melhorar, sim, a oxigenação. Agora nós vamos assistir às explicações da professora Fernanda, que é enfermeira e vai nos falar sobre a assistência da enfermagem. Oi, pessoal. Meu nome é Fernanda, eu sou enfermeira, eu sou mestre em tecnologia em saúde. Eu tô aqui para abordar um tema bem relevante na atualidade, que é a posição prona em pacientes com suspeita e infecção confirmada pelo SARS-CoV-2. A gente vai falar um pouquinho sobre assistência de enfermagem prestada. Primeiramente, a gente precisa compreender que há uma indicação desse posicionamento. E apesar dessa indicação sair em uma prescrição médica, ela é decidida por dados coletados por toda a equipe multidisciplinar que acompanha esse paciente. Depois da indicação realizada, e sim, então, o posicionamento efetivamente sendo planejado, precisa ocorrer a gestão do cuidado. E quem é o responsável por essa gestão, senão o enfermeiro, né? Então vamos lá, vamos saber o que a gente precisa saber de bate-pronto aí para que essa ação aconteça da melhor maneira possível. Primeiramente, a gente precisa compreender que vamos ter que prezar, né, pela segurança do paciente e dos profissionais. Terão alguns materiais necessários, técnica e habilidade que são também pertinentes e relevantes aí para esse momento, e algumas avaliações bem indicadas para esse momento. O planejamento da assistência, iniciando pela segurança do paciente e dos profissionais, a gente vai entender, primeiro, quem faz parte, quem são os profissionais envolvidos nesse momento. Então, nós temos o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o fisioterapeuta e o médico. E qual é o quantitativo de profissionais? Quantas pessoas são necessárias para a realização desse posicionamento? Nós temos a indicação de que 5 profissionais, entre esses que previamente eu acabei citando, são suficientes para realizar essa medida, essa pronação. Contudo, há necessidade de que a gente faça uma avaliação. Será que esse paciente realmente precisa de apenas 5 profissionais? Ou ele tem alguma condição, como por exemplo, dispositivos como drenos, tubos, outros equipamentos que naquele momento sejam necessários para que esse quadro dele esteja sendo atendido, ou até mesmo um índice de massa corporal mais elevado, aí caracterizando um paciente obeso. Aí, então, nós necessitaremos de um quantitativo maior, que em média, aí nós temos o quantitativo de 7 profissionais. Esses profissionais, eles estarão dispostos, eu vou apresentar aqui umas figuras para vocês verem, de maneira tal a alcançar que o paciente esteja seguro e que a posição seja eficazmente realizada. Seguindo aí, nós temos também uma forte recomendação e que agora, né, para que a gente tenha isso bem como se fosse um DNA dos profissionais, né, que ele já esteja ali o uso de equipamento de proteção individual. Então, não negligencie, né, mesmo que pareça que nesse momento não tenha risco nenhum, a gente sempre vai pensar e prover que qualquer risco que acabe acontecendo, ele esteja sendo assegurado pelo uso de equipamentos de proteção individual, ou seja, um avental, o uso de luvas, o uso do óculos, a máscara, evidentemente, aí vai proteger tanto o profissional que está ali atrelado, né, ao movimento, à movimentação, quanto aqueles que também estejam como uma medida de suporte. Seguindo, nós temos uma outra situação que é bastante importante para manter essa segurança e para adquirir, na verdade, né, tanto para pacientes quanto para profissionais, que é a orientação. Então, orientar, caso esse paciente ele ainda tenha condições neurológicas de compreensão, o porquê, o motivo de ele estar sendo posicionado dessa maneira, né? Por que isso está sendo feito? Qual é a intenção que isso aconteça? E da mesma forma, todos aqueles que estão cuidando deste paciente, né? Quanto mais esclarecimento e orientação, maior vai ser a chance que tenha aderência para essa posição.
E também algo que aí é uma operacionalização mais efetiva é a suspensão da alimentação previamente, em geral 2 horas antes da realização do posicionamento, prevenindo a broncoaspiração. Seguindo, né, nós temos então a questão dos materiais necessários. O que é necessário para fazer uma posição prona? Nessa gestão, né, desse cuidado, o que eu preciso entender? Primeiro, ele precisa estar sendo monitorizado, e é uma monitorização multiparamétrica. Ali vocês estão visualizando a figurinha, lembrando, né, quais são os dados ali que são possíveis de serem monitorados. Então, essa monitorização ela tem que ficar continuamente nesse paciente. O carrinho de emergência tem que estar perto, tem que estar próximo, as pessoas precisam já terem identificado quais são as ações de cada uma frente a uma possível emergência, né, para que seja atendido o mais rápido possível e da melhor maneira possível também. O uso de lençóis, aqui numa figura posterior vocês vão ver uma técnica específica que vai utilizar lençóis, a qualidade, a limpeza, a organização desses lençóis, desses equipamentos. O material que seja disponível dentro da instituição onde vocês estarão, como coxins, placas de proteção. Algumas instituições já têm, né, em sua organização os kits para pronação, que são kits de proteção do paciente das proeminências ósseas. E seguindo, a gente vai então, enfim, para a técnica, né? Qual é a técnica, qual que é a habilidade? Então, todo mundo sabe pronar o paciente? Talvez, nesse momento, seja a primeira abordagem que você esteja vendo. Nossa, mas o que é pronar, né? Para que serve essa pronação? Então, todos os profissionais envolvidos precisam passar por capacitações, né, para que eles adquiram tanto conhecimento da técnica quanto a habilidade dessa técnica. Então, essas capacitações, elas são constantes, né? Não basta que uma vez eu tenha ou visto um vídeo ou tenha me submetido àquele treinamento, mas o treinamento, né, a habilidade, ela é alcançada pela constância, pela oportunidade na realização. E aí, também nós seguimos algo que é bastante importante, que é uma avaliação por pares, né? Se possível, alguém comentar com você como que você se saiu nessa situação, quanto uma autoavaliação. Quais foram as situações que eu me vi ali que talvez eu possa melhorar? Então, isso é digamos assim, um momento crucial nesse planejamento da assistência e no autorreconhecimento, né? As avaliações necessárias da enfermagem durante, né, previamente, durante e após o posicionamento da prona, elas são sistemáticas, né? A gente deve sempre ter em conta a resolução 358 de 2009, que ampara todo o planejamento da nossa assistência e usar o processo de enfermagem para seguir esses passos, mas eu delimitei aqui alguns dos sistemas, né, que mais nós podemos nos atentar, que é o sistema neurológico, avaliar se esse paciente, qual é a responsividade dele, o serviço usa as escalas para avaliação, né, tanto da consciência quanto escala de coma ou alguma outra escala específica, o sistema respiratório, que é justamente a intenção, né, desse pronar o paciente. Então, como que ele está respondendo a essa avaliação? Os nossos queridos, né, sinais vitais. Eu estou checando, estou avaliando, eu consigo fazer a avaliação adequada. Então, é nesse sentido, esse planejamento que a gente quer ressaltar aqui. O sistema cardiovascular, a fim de procurar e buscar as alterações, e não só as alterações, a adequação desse sistema cardiovascular. Então, a gente vai observar perfusão periférica, nós vamos realizar a ausculta cardíaca, nós vamos avaliar um contexto geral, níveis pressóricos. O sistema tegumentar aqui, que é o que mais eu vou chamar a atenção, em segundo lugar, né, junto aí com o sistema respiratório, que é onde mora o detalhe dessa pronação. Então, o que evidentemente se tem quando a gente tem uma mudança que nem sempre é a mais adequada, mais usual nas pessoas? Um contato diferenciado por digamos, tempo maior de algumas proeminências ósseas ou regiões da estrutura corporal, que elas vão ficar em maior contato e que outrora isso não acontecia. Então, essa observação, essa inspeção, eu reconhecer sinais de lesão por pressão são passos fundamentais nessa avaliação do sistema tegumentar. Então, como que estão as mucosas, a mucosa ocular, a mucosa
oral, a genitália externa, as mamas, né? Mesmo no paciente obeso, por exemplo, como que estão as dobras, né, do tecido cutâneo, que muitas vezes vão ficar sim, né, de uma certa maneira ali nesse contato maior. E prevenir e também inspecionar para utilizar aí um tratamento rápido, né, na instalação dessas lesões e não deixar com que elas evoluam. Dando sequência, né, a gente tem aí também um passo bem importante, que é higiene e conforto. E aqui, mais que a higiene corporal, chamar a atenção para a higiene oral, né? Como que eu faço higiene oral? Esse paciente que está pronado, e aqui a gente vai ter uma figura, né, na sequência, qual que é a frequência? Eu preciso me atentar a isso? Quais são os riscos? Então, aqui também a gente chama atenção para essa questão da higiene e conforto. Seguindo isso, aqui essa figura, ela denota bem essa posição e ali já dá para a gente observar, né, a face diretamente ali em contato com a cama, possivelmente ali um travesseiro de conforto, regiões como o braço, posições como o ventre, né, nesse contato direto, e aí também a dificuldade, né, do acesso à cavidade oral, por exemplo, a inspeção dos olhos, né, inspeção de nariz, boca, da própria genitália externa. Então, todo esse cenário, ele é alcançado como? Como que é posicionado, né? Então, aqui nós temos algumas etapas. Primeiramente, é importante observar que o paciente tem que estar nesse decúbito, o decúbito dorsal, e que tem algumas estruturas que já são previamente protegidas, né? Então, ali a gente observa um travesseiro, né? Um coxinha ali de conforto na região peitoral, na região da genitália externa, algumas vezes também instalado na região da tíbia, justamente para que na hora que ele virar, essas estruturas estejam sendo protegidas. O paciente está sendo monitorizado e aí, então, a sequência é a técnica do envelope, né? O envelopamento que é realizado. Essas figuras, elas foram extraídas aí de um artigo, né, de Oliveira e colaboradores de 2017 e bastante atual, né, evidentemente, e que demonstra a utilização dos lençóis, como previamente foi dito, para que seja feito, então, o envelopamento mesmo desse paciente, né? Na próxima figura aqui a gente consegue ver essa estrutura um pouco mais justaposta e aí o posicionamento, né, dos profissionais, para que então, na sequência, a gente tenha a lateralização sempre comandada por um líder desse movimento, né, dessa mudança de decúbito, colocando prioritariamente aí, verificando a respiração, onde está o ventilador mecânico, caso o paciente esteja, né, entubado ou traqueostomizado em ventilação mecânica, os demais dispositivos como drenos, tubos, e finalmente ele tem aí a sua posição pronada, ou seja, o decúbito ventral, né? Nós precisamos entender que, uma vez ele pronado, ele também vai ser mantido com a cabeceira elevada. Então, em geral, a gente acaba usando a própria cama para fazer um Trendelenburger invertido, ou seja, a cabeceira dele acaba ficando no mínimo a 30 graus, prevenindo aí complicações como a broncoaspiração. Finalmente, a gente consegue compreender, né, a importância desse passo a passo, a importância dessa posição para o sistema ventilatório do paciente e a complexidade de chegar até esse momento, né? E aí finalizamos com esse posicionamento e também com o ressalte aqui, né, em relação à monitorização e as avaliações necessárias. Para finalizar a nossa aula, a professora Silvia, que é fisioterapeuta, tem explicações bem importantes. Confere aí. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Silvia, coordenadora do Núcleo de Estudos em Fisioterapia Respiratória e Terapia Intensiva da Universidade Federal do Paraná. Eu gostaria de complementar a fala do professor Marcelo e da professora Fernanda, discorrendo um pouco sobre as repercussões clínicas da posição prona no paciente com COVID. Nós sabemos que cerca de 14% dos pacientes com COVID desenvolve a forma mais grave da doença. E uma grande parte desses pacientes que desenvolvem a forma mais grave da doença evoluem com a síndrome do desconforto respiratório agudo, que é uma condição clínica extremamente grave e que demanda de cuidados intensivos,
principalmente com a utilização da ventilação mecânica. As evidências, elas corroboram os benefícios da associação entre a ventilação mecânica e a posição prona. E é disso que a gente vai, então, discutir a partir de agora. Nesse diapositivo, eu fiz uma busca na base de dados PubMed, utilizando o descritor Prone Position, e eu encontrei um boom de publicações nesses 2 últimos anos, 2020 e 2021, como vocês podem observar aqui no diapositivo. Então, nesses 2 últimos anos, então em 2020 nós tivemos 830 artigos publicados pela PubMed, e só em 2021, que estamos em fevereiro, nós tivemos 85 artigos publicados. Se nós observarmos em 1991, a quantidade de artigos publicados pela PubMed foi apenas de 103, corroborando então esse boom que houve em relação ao tema Prone Position. Quais são os benefícios da posição prona, então? A melhora da oxigenação arterial, o aumento do débito cardíaco, a otimização da mobilização diafragmática, a redução do tempo de ventilação mecânica e a redução de mortalidade. Então, nós vamos discorrer sobre alguns desses benefícios com vocês. Então, por que o meu paciente ele melhora a oxigenação? Então, vocês já viram com o professor Marcelo que existe um desequilíbrio entre a perfusão e a ventilação. Isso porque a perfusão ela é determinada pelo peso do pulmão e pela gravidade. E a ventilação ela é determinada pela diferença de pressões intra e extrapulmonares. Então, quando nós estamos na posição supina, aqui nessa figura vocês observam o formato do pulmão em forma de cone, né? Nós podemos observar que a base pulmonar, ela é mais perfundida. Por quê? Porque o pulmão, o peso se concentra nessa região, na região posterior, o paciente está na posição supina e a gravidade está atuando sobre isso. Já a parte superior do pulmão, ela é mais expandida do que a base do pulmão. E ela é menos expandida nessa base por conta de que o acúmulo de sangue, ele, de uma certa maneira, ele restringe essa expansão e, consequentemente, a ventilação desses alvéolos. Quando nós, então, alteramos para a posição prona, né, nós vamos observar uma melhora desse desequilíbrio entre a ventilação e a perfusão. E a gente vai ilustrar para vocês também isso, né, o porquê dessa melhora. Então, aqui ilustrando novamente o posicionamento do pulmão, né, agora com o paciente na posição prona, você observando, então, no decorrer do tempo, e esse tempo aqui a gente está falando em minutos, né, como melhora, né? Então, no primeiro minuto aqui do posicionamento, você vê que essa figura, né, que representa o pulmão, ela está muito parecida com o diapositivo anterior. A segunda já melhorou, então você vê uma distribuição melhor da ventilação, e aí no último, uma distribuição quase homogênea da ventilação para esse paciente. Então, isso vai repercutir na melhora da oxigenação, da troca gasosa e, consequentemente, da oxigenação arterial desse paciente. Eu trouxe, então, para ilustrar isso que eu estou falando, né, essa melhora, uma imagem radiológica por meio de uma tomografia, de um corte de tomografia de tórax. Então, nessa figura aqui, nós observamos um pulmão normal. Então, aqui é o pulmão esquerdo, pulmão direito, aqui é o coração, e aqui que repousa então sobre a vértebra. Nessa segunda figura, ela está envolvendo então, ela representa, né, uma tomografia de uma mulher do sexo, então uma pessoa do sexo feminino com 72 anos, que ela procurou o serviço de emergência com sinais já avançados, né, do Covid, né, manifestação clínica avançada do Covid. E aí, então, foi solicitada uma tomografia e foi essa imagem que a tomografia nos apresentou. E o que nós observamos? Então, veja a grande diferença que existe entre
essa figura e a figura anterior. Então, nós vamos observar que então a região de base, né, base de pulmão direita, base de pulmão esquerda, já o grande comprometimento, né, então uma infiltração inflamatória importante, principalmente em base de pulmão direito, mas também de pulmão esquerdo. 3 dias depois, olha a evolução, né? Foi uma evolução muito ruim apresentada por essa paciente, então ela continua no decúbito supino, porém, vejam a base do pulmão direito dela completamente atelectasiada, então houve uma piora importante. Então vejam, uma pneumonia viral, né, extremamente grave para evoluir em 3 dias dessa maneira. Então, atelectasia de base pulmonar direita e ainda você tem aí já consolidação, né, consolidação em pulmão direito também e pulmão esquerdo. Então, essa paciente visivelmente, ela piorou. E aqui, então, essa paciente no mesmo dia, então no 3º dia, ela foi colocada na posição prona, e aí, então, vocês podem observar aqui, então, pulmão direito, pulmão esquerdo, a vértebra e aí o coração aqui no meio, entre os 2 pulmões. Então, você já pode observar, vejam aqui a base do pulmão direito e olhem a base da figura anterior. Então, como você já está vendo uma recuperação dessa atelectasia. O processo inflamatório ainda persiste, porém, você já vê uma melhora da atelectasia. Mostrando o que para a gente? Né? Mostrando que houve uma melhora da ventilação dessa região. Uma outra justificativa para a melhora da oxigenação do nosso paciente quando submetido à posição prona. Então, ocorre uma redução da força de compressão do coração sobre a região dorsal dos pulmões. Então, observem novamente nessas 2 figuras aqui. Então, nessa figura à minha esquerda, vocês observam, então, em decúbito supino, né, na posição supina, o coração acima, né, e fazendo, então, uma pressão na base dos 2 pulmões. E aqui, na outra figura, o paciente em decúbito, em posição prona, como essa pressão, né, que o coração fazia sobre o pulmão, ele reduz bastante. Então, isso melhora também a ventilação alveolar e, consequentemente, a oxigenação arterial. Agora, trazendo para a prática clínica, né? Qual é a indicação efetiva da posição prona? Então, ela é indicada, tem vários critérios a serem considerados, mas o principal seria que, na presença da síndrome do desconforto respiratório agudo, ou seja, o paciente ele já está com diagnóstico de um acometimento extremamente grave. Então, na presença da síndrome do desconforto respiratório agudo, com alteração grave da troca gasosa, representada pela relação PF, que na verdade é a pressão arterial de oxigênio dividida pela fração inspirada de oxigênio. Então, essa relação PF, estando menor que 150 milímetros de Hg, é uma forte indicação para se passar o paciente para a posição prona. Só para vocês terem uma ideia, em nós, indivíduos rígidos, essa relação PF, ela gira em torno de 400 milímetros de Hg. Então, o paciente que está aí abaixo de 150 milímetros de Hg está com grave comprometimento da oxigenação arterial. E como então deve ser feita essa posição prona? Então, ela deve ser realizada de preferência nas primeiras 24 horas de instalação da síndrome do desconforto respiratório agudo. Então, hoje as evidências apontam que ela deve ser mais precoce possível. Após você colocar esse paciente em decúbito na posição prona, você vai aguardar por 1 hora, vai ser realizada uma nova gasometria e eles chamam de paciente respondedor. Então, o paciente respondedor é aquele em que manifesta um aumento na relação PF de 20%, ou ainda um aumento maior ou igual a 20 milímetros de mercúrio na pressão arterial de oxigênio. O respondedor, ele permanece, então, por ele ser respondedor, ele deve permanecer nessa posição por um período igual ou maior que 16 horas. E o não respondedor? O não respondedor,
ele vai voltar imediatamente para a posição supina. Então, aquele que foi colocado na posição prona, foi se aguardado 1 hora, foi avaliado e não foi verificada uma melhora na relação PF, ele retorna para a posição supina e aí se aguarda mais ou menos umas 4 horas, se reavalia o paciente e, se for necessário, ele se reinicia um novo ciclo de posição prona. E a pressão arterial de CO2? Então, a gente falou da hipoxemia, mas e a hipercapnia? Porque assim, o paciente ele está hipoxêmico, mas também está hipercápnico. Será que existe uma correção na hipercapnia desse paciente? Nem sempre. Então, por quê? Porque a pressão arterial de CO2 ela é mais difícil de responder por algumas razões, e as 3 principais eu gostaria de apresentar aqui para vocês. A primeira é justificativa para não ocorrer uma melhora dessa hipercapnia é o elevado padrão inflamatório local, com excessiva produção de CO2. Então, você tem lá um processo inflamatório extremamente importante, e é um processo inflamatório viral, e com o passar do tempo ele também pode se transformar em um processo inflamatório bacteriano. Então, existe um metabolismo imenso naquele local com elevada produção de dióxido de carbono. Além disso, uma outra razão, a ineficiência ventilatória por aumento do espaço morto alveolar. Então, muitas vezes, e isso é até ruim, você vê metodologias de ventilação mecânica inadequadas, levando aí uma hiperdistensão do alvéolo, e aí você realmente não consegue ventilar adequadamente esse alvéolo. E a terceira é a estratégia protetora na ventilação mecânica, extremamente falada e discutida hoje no meio da terapia intensiva. O que é essa estratégia protetora de uma maneira muito resumida? É você permitir que o paciente tenha uma hipercapnia permissiva. É bem esse nome, hipercapnia permissiva. O que é isso? É você tolerar pressão de CO2, a PaCO2, menor que 85 milímetros de mercúrio, com um pH maior ou igual a 7,2, ou seja, a gente está permitindo que o paciente faça aí uma acidose respiratória, mas isso é chamado de estratégia protetora. Então, esses três apontamentos que eu fiz aí justificam porque a hipercapnia é tão difícil de ser corrigida quando comparada com a hipoxemia. Porque a posição prona ela deve ser precoce. Então, também já existe evidência de que pacientes que apresentam um edema pulmonar, porém com capacidade de recrutabilidade, ou seja, não existe alteração estrutural do parênquima pulmonar. Então, eles respondem melhor do que aqueles pacientes que têm alteração estrutural do parênquima pulmonar instalada, como, por exemplo, a fibrose pulmonar. Então, hoje nós sabemos que grande parte dos pacientes em recuperação pós-Covid desenvolveram a fibrose pulmonar. Grande desafio para nós da saúde. Por que meu paciente melhora o débito cardíaco? Então, existem algumas controvérsias em relação a isso, mas o último artigo que eu consultei realmente ele aponta isso, que a posição prona ela reduz a pós-carga do ventrículo direito. Então, ela reduzindo a pós-carga do ventrículo direito, ela aumenta a pré-carga do ventrículo esquerdo, e isso, consequentemente, aumentará o débito cardíaco. E a redução da mortalidade? Eu disse lá no início que a posição prona, ela reduz a mortalidade. Então, houve a publicação do ensaio clínico randomizado, conhecido como PROSEVA, e ele demonstrou que a utilização precoce, ou seja, entre 12 e 24 horas após o diagnóstico da síndrome do desconforto respiratório aguda e por um tempo prolongado maior ou igual a 16 horas, reduz a mortalidade. E reduz quanto? Então, esse estudo ele nos mostra que 16% das pessoas no grupo prona versus 32,8% no grupo controle
Após 28 dias de intervenção, eles evoluem para morte. Então, vocês observam, de 16 para 32, a gente tem aí o dobro, né? Então, o dobro das pessoas no grupo controle evoluíram para óbito. Quando você considera isso 90 dias após, você vai ver que também existe diferença, e essa diferença eu não coloquei aqui, mas ela é significante. Então, 23,4% no grupo prona versus 41% no grupo controle evoluem para óbito, associado aí à ventilação prona, à posição prona. Esperamos que você tenha gostado da aula. Muito obrigado pela confiança. Para nós é muito importante ter você aqui. Se você gostou, não deixa de seguir o nosso perfil lá no Instagram. Compartilha com os seus amigos. Isso é muito importante para a valorização e divulgação do nosso trabalho. Não deixe também de acompanhar as novidades em relação às aulas e conteúdo. Nos encontramos na próxima. Até lá!